Amigos da psicanálise, aqui é Fernanda Dolabella e estou hoje com vocês para mais um episódio de psicanálise e educação. Vamos lá para essa história que começou há muito tempo atrás, né, desde o estudo da filosofia e que depois foi tomando uma forma diferente, onde nada se perdeu. Tudo se fez justo e as identidades foram sendo formadas a partir dali. A educação, né, como campo de estudo, para muitas áreas, ainda continua em desenvolvimento e sério, não vai parar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da contribuição da psicanálise para a educação. Vou falar um pouco sobre essa proposta dos educadores procurar na teoria psicanalítica o que parece útil, né, para essa área de atuação. E aí entra o problema da transferência e o ideal de eu. Pois Freud fala que nós, adultos, não compreendemos as crianças porque não lembramos mais da nossa infância. Olha que interessante. Então, se a gente parar para pensar quantas pessoas hoje lembram da infância, nós teremos problemas em analisarmos isso. Então, vamos começar por nós. Eu lembro da minha infância. A minha infância era assim, eu brincava na rua, eu tinha colegas mais próximos, outros mais distantes. A minha infância era uma infância muito saudável, a gente tinha contato com o pé no chão, né? Mas se você parar para pensar, tudo que a gente lembra da infância são fragmentos. Nós não lembramos o percurso da infância fielmente, nós lembramos de fragmentos. Algumas partes que nos interessam hoje são lembradas. Então vamos supor, daqui 10 anos, se eu parar para pensar na minha infância, eu vou ter outros dados da minha infância, porque o meu campo de interesse, né, já é outro 10 anos depois. Se eu parar para pensar o que eu lembrava da minha infância há 10 anos atrás, certamente eu vou falar assim, gente, antes eu não lembrava disso. Mas porque 10 anos atrás o meu campo de interesse na minha infância eram outros. Então, Freud fala que hoje a nossa dificuldade em compreender as crianças, em compreendermos as crianças, é porque nós lembramos pouco da nossa infância. Então, durante uma roda de conversa, uma capacitação talvez de professores em outras áreas, por que não iniciarmos a conversa fazendo que todos reflitam como era a infância? Todos. De repente separem ali grupos, né? E esses grupos começam a comunicar entre eles ali sobre os processos da infância. Você vai ver que cada um vai dar um passo à sua identidade dentro de um contexto que é de infância. Cada um teve a sua. Dentro da mesma geração terão fatos que virão como coincidência e outros que serão novidade ao descobrir a infância do outro. Mas o mais gostoso disso tudo é trazer para o nosso campo de memória processos da nossa infância para que a gente hoje consiga compreender melhor a criança. Quantas vezes nós vemos o adulto, o educador, um cuidador, né, chamando a atenção de uma criança com atitudes que são de crianças, mas com a cabeça de adulto. Aí você vira e fala assim, gente, mas isso que ele está fazendo é coisa de criança? Né? Ele está ali num determinado ambiente, de repente ele começa a gritar. E aí o adulto fala, menino, para de gritar, que não sei o que vai orientar. Né? Mas é coisa de criança, talvez liberar um grito, falar um pouquinho mais alto, se exaltar. Mas a minha cabeça de adulto não me permite compreender. E aí o meu chamar a atenção extrapola dos limites, onde na verdade ali no caso seria apenas uma orientação. Então o que cabe um adulto nessa orientação de criança com coisas que são de criança e que eu penso com a minha cabeça de adulto e não consigo compreender, porque eu não lembro que um dia eu também passei por um processo semelhante. Então, hoje cabe nós, adultos, né, primeiro identificarmos em nós os processos infantis, para a gente compreender que a criança está passando por um processo que eu vivenciei há muito tempo, dentro das formulações da época, né, porque nós somos seres culturais, não é assim histórico, mas que permite uma criança. Então, por exemplo, uma criança que faz pirraça. Aí você fica horrorizado porque a criança faz pirraça. Eu tenho que ficar horrorizado com aquela mãe que não sabe gerenciar essa criança ou entender essa criança que faz essa pirraça. Porque a pirraça é da criança. Quantos adultos hoje nós vemos fazendo pirraça? Muitos adultos.
Fazendo bico, torcendo nariz, ficando de mal, né? Tô de mal. Às vezes fica aí uma semana sem se falar, ó. Então, nessa fase, criança, ainda ser criança é melhor, porque criança tem memória curta, briga com ela agora, amanhã já ela nem lembra mais, tá te beijando, te abraçando, não é? Então, veja bem, tem aí o livro, né, que explica muito sobre isso, que fala da psicanálise, né, o passo a passo, né, que são as contribuições da psicanálise para a educação, que é a Educação em Psicanálise de Rinaldo Voltolini. Quem quiser aí depois acessar essa literatura, é pequenininha, não é nada demais, você faz uma leitura assim, ó, num piscar de olhos, uma leitura muito gostosa e que eu recomendo, né? Depois de Freud, tiveram muitas tentativas de aplicação da psicanálise na educação. A primeira delas foi com os suíços, né? Então, o Oscar e o Renz, né, no início do século XX, né, ele tinha uma meta aí da criação de uma nova disciplina, que era uma disciplina sistematizada, em que o educador deveria funcionar como analista, com um fim moral, até mesmo religioso. E isso porque Oscar, eu acho que fala Pfister, né? Não sei muito pronunciar. Ele era pastor, então é claro que ele ia levar essa área dentro do campo de saber dele. E aí a gente vale refletir, né? Será que essa proposta ela é válida? Será? Depois veio a segunda tentativa, que veio com Ana Freud, no esforço de levar os professores ao modo psicanalítico de ver a criança. Vamos lá. Então, para Ana Freud, o estudo analítico com os adultos mostrou ser possível a criação de uma educação psicanalítica, visando a prevenção das neuroses. Então, olha, duas propostas. A primeira atuava no campo moral e religioso. Atua meio que castrador, mas nada se anula de tudo, né? A gente não anula tudo, né? Mas pensa que esse moral tira o id, né? Aquela formação dos impulsos, né? E esse campo religioso castra, não é verdade? Porque coloca dentro de um modelo, que também é moral. E essa tentativa de Ana, que já é uma outra proposta, né, de levar o professor, esses profissionais no modelo psicanalítico, de ver a criança, ela já dizia que era uma educação psicanalítica visando a prevenção das neuroses. Então, à medida em que foi crescendo o corpo de conhecimento psicanalítico, para esclarecer até onde pais e educadores podiam fazer as suas intervenções, né, as advertências e preceitos aí, como que a gente deve agir diante dessa criança, com essa criança, alguns conselhos foram coerentes. Isso aí falando por Freud, tá? Um texto de Freud. E outros eram mesmo excludentes. Alguns não eram analisados dentro do campo psicanalítico, principalmente esse que engessa o ser humano, porque tira do sujeito a liberdade que ele tem de expressar, de se manifestar e de ser quem ele realmente é. E precisa de libertar a criança dessa ansiedade, não é? Às vezes uma tarefa que ela tem ali que é muito impossível, por exemplo, de controlar seus instintos em determinada idade, e aí entra esse campo da moral, da moralidade, né, da religiosidade, castrando todos os seus desejos e coloca a criança num formato engessado, onde ela cresce com uma angústia muito forte, que gera uma ansiedade, né, que era uma tarefa difícil de se aplacar. Então a gente precisa de ter uma certa consciência em relação ao olhar da criança. Porque a criança não olha para o adulto da maneira que nós olhamos para ele, né? E Ana Freud, para a psicanálise, contribuiu para a pedagogia, porque ela possibilitou uma visão mais crítica das normas pedagógicas. Porque, por exemplo, a pedagogia ela veio cheia de norma do campo da moralidade, não é? Tem uma doutrina da pulsão, onde o menino está ali se expressando e você fala, olha, não pode fazer isso aqui. Vamos pensar. Na escola a gente se comporta assim, não é? A criança que está na rua tem alguma alteração ali no seu comportamento, você está na rua. Em casa nós vamos conversar. Então, tá vendo? Tudo isso é pedagógico, não é? E aí Ana veio contribuindo com essa visão crítica, dessas normas pedagógicas que a gente tenta o tempo inteiro controlar o sujeito, não é? Onde ele está numa fase da teoria da libido, né? De colocar para fora todos os seus instintos, não é? As suas vontades, as suas descobertas. Talvez hoje
o aluno até tenha perdido um pouco do interesse em algumas questões educacionais, porque ele lá atrás ele foi muito reprimido. Ou então, ele foi deixado de lado e o adulto não percebeu que era o momento de dar um estímulo eficaz para ele. Então, ele não percebe esse lado da vida. E Ana veio para ampliar esse conhecimento que o pedagogo tem do homem, estimulando a gente a entender que as relações com a cultura, os direitos humanos, as práticas, inclusive, que nós vemos, né, na psicologia, na educação, na criança, né, desses adultos que educam essa criança, né, elas precisam ser reformuladas o tempo inteiro. Não é só um momento e você aprendeu e pronto. É essa educação que está em construção o tempo inteiro. É uma educação que não para. E aí Melanie Klein descortinou a mente infantil e mostrou que ela pode ser tão complexa quanto um adulto. Hoje nós, adultos, nós vivemos no nosso mundo. Mas a criança, ela também vive no mundo dela. Olha que sensacional isso. Então nós temos aí mundos, não é? Paralelos. E esses dois mundos convivem o tempo inteiro. Era isso que Ana queria que nós trouxéssemos à consciência. Então, a tarefa de uma pedagogia baseada nos fatos revelados pela psicanálise consistiria em achar um equilíbrio entre os extremos do consentimento, das satisfações que aquele indivíduo tem e das proibições, né, que vêm manifestadas ali, né, no poder da pulsão. Então, tanto a liberdade em excesso como uma repressão exagerada podem levar a consequências desastrosas para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, porque ele também está em construção. Na verdade, até a gente está em construção, quanto adultos, né? E aí fala a frase que nós falamos lá atrás sobre o equilíbrio. O equilíbrio não significa evitar conflitos. Implica a força para tolerar as emoções dolorosas e poder lidar com elas. Então, não é evitar os conflitos, é saber lidar com os conflitos. É ter respostas para esses conflitos, é buscar estratégias para esse conflito. É o que a escola tenta fazer o tempo inteiro quando, por exemplo, um estudante está em conflito, ou com ele mesmo, ou com outro colega, né? Que entre pares geram muitos conflitos, inclusive entre colegas com idades diferentes, com formações diferentes, geram conflitos. O que a gente tem que fazer? Contribuir com esse sujeito para que ele consiga lidar com a situação, a se posicionar diante desses conflitos. E aí Milo aponta, né, sobre a visão de Ana, né, sobre as relações entre análise de criança e educação. E aí define isso como um dever de associação de medidas educativas. Então, primeiro você escuta, né, é todo o processo que eu faço dentro da escola. Eu acolho, eu escuto, né, depois de escutar tudo que essa criança tem para dizer, que esse jovem tem para dizer, né, eu vou fazer uma interação com ele, eu vou interagir com alguns mecanismos que ele me oferece, até mesmo que no método investigativo eu preciso de questioná-lo. Não puni-lo, não condená-lo, não criticá-lo, não cabe o psicanalista dentro da escola fazer isso de forma alguma, mesmo quando está numa instituição educacional. O que cabe é uma escuta livre para que ele se manifeste, esvazie, libere a angústia. Agora, eu posso orientá-lo, não é aconselhamento, mas eu posso orientá-lo. Essa orientação, claro que vem no formato educativo, mas primeiro eu deixei que ele se manifestasse. Como que acontece essa orientação? Tirando desse estudante os próprios recursos de orientação. Perguntando para ele o que ele sabe em relação a alguns valores, perguntando para ele o que ele acha em relação a esses valores, quando que ele age de acordo com esses valores, perguntando para ele, olha os questionamentos, se ele vê a necessidade de mudança, o que ele acha que pode ser feito para contribuir com ele, para que ele se sinta menos sobrecarregado, e ali a gente constrói aprendizado juntos. Quando esse coleguinha, né, esse estudante, ele vai para a salinha com muita frequência e aí o psicanalista que está dentro da escola, né, percebe que esse estudante ele precisa de um acompanhamento fora, por ética, cabe esse psicanalista que está ali, não para a parte clínica em si, mas só para orientação, avisar a família com o consentimento desse estudante que ele precisa ser assistido fora da escola. Então,
chega ali num consenso com a direção, com a coordenação, essa família ela é acionada, essa família vem conversar com esse profissional dentro da escola, esse profissional senta, explica algumas coisas, preservando a ética, né, da escuta desse estudante, mas tentando passar de uma certa forma que esse filho, que também é estudante, ele precisa de um amparo fora da escola, um amparo inclusive mais justo. Porque dentro de uma escola eu não posso tirar uma criança, um adolescente dentro da sala de aula, que ele vai perder os conteúdos, durante 50 minutos. Mas eu posso estar com ele 5 minutos, 10 minutos, para fazer aquele acolhimento e devolvê-lo para a sala mais aliviado, a ponto que ele consiga compreender o que o professor tenta transmitir. Então, olha que diferença que é quando essa instituição ela tem um profissional da área ou da psicologia ou da psicanálise, né? Um profissional que atua nesse campo mental em que possibilita o sujeito a se integrar-se de novo no meio educativo. Isso é importante, tá vendo? Então, no lugar de uma pedagogia analítica, o que Ana Freud defendia era uma análise pedagógica. O professor faz uma análise. E aí ele vê que aquilo não é para ele dentro de sala de aula, porque ele já entendeu. Esse menino precisa de um tempo de 5 minutinhos fora da sala para ele se recompor, para ele se organizar de novo. Ele está desregulado, ele não está bem. Então ele precisa de um tempo para ele. E esse tempo é dito como tempo precioso. É aquele tempo em que o Freud falava, né? Você se volta para você com um discurso que é seu. Para ele poder se situar no tempo e no espaço, para ele não se perder dentro do ambiente escolar. E isso vale para todas as áreas, até mesmo para dentro de casa, não é? Onde o lar entra na primeira educação do sujeito. Então, a psicanalista Melanie Klein oferece uma perspectiva diametralmente oposta à análise de criança que é feito apenas por um analista fora da escola numa clínica. Essa análise que Ana Freud fala, ela pode ser feita em qualquer lugar. Aí Freud discorda com ela falando que não, que dentro do âmbito escolar o pedagogo, o professor pode ter as noções psicanalíticas, mas não para atuar quanto analista. Não é? Imagina a gente dando liberdade para todos os alunos dentro de sala, né, manifestar em associação livre todos os seus instintos. Não ia dar certo, não é verdade? Porque o pedagogo, enquanto professor, ele trabalha no campo da educação, da moralidade, dos valores, dos princípios, da ética, que castra o sujeito. Mas esse professor, com essa consciência psicanalítica, pode endereçar esse estudante a um profissional da área da psicanálise, por exemplo, não é? Para que ele tenha um espaço que é só dele, e quando ele voltar, ele consiga atuar de acordo com os seus processos educacionais. Essa é a diferença de Freud para Melanie Klein. Né? Então, o que Melanie Klein propõe, não é? Aí é uma educação pensada a partir da psicanálise. Então, vamos lá. Do ponto de vista freudiano, a educação é uma tentativa de equilibrar as exigências do id, onde aquele sujeito, né? Ele é impossível, até tem uma charge que fala, eu quero isso, onde ele está sempre desejando algo, ele quer a todo custo, não é? Com as exigências da realidade, não é? Onde vem ali o superego e fala, olha, você quer, mas não pode, né? E aí vem o ego fazendo essa mediação, né? Calma, você quer, mas vamos esperar, vamos pensar, né? Vamos aguardar um pouco, se isso cabe para agora. Se realmente você quer aquilo que você necessita ou só quer porque quer, porque quer. Então, o ego vem fazendo essa mediação. Então, a teoria de Freud é um argumento contra uma disciplina rígida na sala de aula e excessiva limitação da liberdade de movimentos em palavras da criança. Então, é claro que a gente não pode fazer com que a sala de aula vire um local para associação livre. Ali são muitas mentalidades juntas, muitos instintos pulsionais no mesmo espaço, com diferentes criações, não é assim? Modulações. E um sistema educacional esclarecido pelo conhecimento psicanalítico pode permitir um fortalecimento do ego, influenciando indiretamente na sua capacidade de sublimação. O que significa isso? Na utilização das suas pulsões para as finalidades sociais. Saber ajudar o aluno a se posicionar de maneira coerente para cada atividade proposta. A sublimação é considerada aqui a principal fonte subjetiva do progresso social.
Então, o que acontece? Olha, tem momento para você correr, tem momento para você falar um pouco mais alto, tem momento para você extravasar. O momento agora é de ficar no lugar, se controlar e colocar a sua mente voltada para aquilo que necessita. Tá vendo? Educar. Né? A psicanálise, ela contribui diretamente com a pedagogia. Né? A psicanálise, ela aprofunda a compreensão dessas relações complexas que existem entre a criança e o educador adulto. Além disso, ela mostra que a relação do educador e o educando tem uma transferência que acontece de forma natural, assim como nas outras relações humanas. O que a gente mais percebe dentro desse contexto de transferência? Nós percebemos que num contexto de transferência, a criança, o estudante em si, até a gente adulto quando está naquele lugar, né, naquele banquinho do estudante, ele costuma relacionar a disciplina, o conteúdo, o objeto de estudo, à transferência que ele fez com o professor. Quantas vezes eu já escutei esse menino, não aprendi matemática porque eu tinha um professor que, nossa, ele não sabia explicar matéria. Por exemplo, nossa, aquela professora de português, olha, eu vou te dizer, eu já não gostava muito de português, aquela professora me fez odiar o português. É comum a gente escutar isso, mas não é questão de transferência. E tem a transferência que é pessoal, olha isso, é uma transferência que é minha. Ou eu me adapto com esse sujeito, com o conteúdo, o objeto de estudo, né? Ou eu não gosto daquela matéria, mas o professor é tão legal, eu fiz uma transferência tão boa com ele, que por mais que eu não ame a matéria, eu ainda consigo um resultado positivo nela. Né? Então, o meu rendimento, olha, ele consegue ainda manter a média. Olha que legal, isso é positivo. Como também tem aquela transferência que ela é coletiva. Aí entra no inconsciente coletivo. Essa consciência que é coletiva, esse inconsciente que é coletivo, essa transferência, é quando um colega, aí entra até com o que Bion fala, sobre essa psicanálise que é de grupos. Quando um colega induz o inconsciente do outro a transferir igualmente. Porque o inconsciente comunica com o outro consciente. Então, às vezes eu tenho um grupo que eu me identifico dentro da sala e todo mundo do meu grupo tem o mesmo posicionamento em relação àquele professor. Positivo ou negativo. Olha essa transferência, porque ela pode ser positiva ou negativa. É ou não é? E aí, eu como professora, eu já percebi que aquele determinado grupo tem uma experiência comigo que é de transferência positiva. E aí, eu, professor, eu tenho o quê? Ações positivas em relação a esse grupo. Porque a transferência e a contra-transferência foi positiva. Agora, se eu tenho um grupo que me rejeita, inconscientemente fizeram uma transferência negativa. E isso gera um peso muito grande na minha história pedagógica. E aí, inconscientemente, eu devolvo isso para eles. Inconscientemente, que é um inconsciente comunicando com o outro. E aí, no meio daquela transferência negativa, gera-se vários conflitos. Aí fica aquele grupo inconscientemente transferido negativamente para mim e eu devolvo na mesma proporção porque eu não percebo que eu posso usar a psicanálise para reverter isso ao meu favor. Uma das estratégias é o método investigativo. Primeiro, dando espaço de fala. Vou escutar, mesmo não gostando. Ok? Pelo menos eu sei o que eles pensam. Segundo, me dá o direito de mudança. Porque eu tenho que buscar estratégias diferentes para conquistar esses estudantes. É meu direito, olha que delícia. E terceiro, questionando eles. Nas formas de ações, de pensar, dando para eles oportunidades de atuarem também dentro dos campos de saber e não ficar com aquele poder todo na minha mão, fazendo com que eles participem mais da aula, para que eles tomem gosto daquilo e mudem um pouco a concepção. Então, se fizeram transferência a meu respeito, às vezes de uma paternidade, uma maternidade, de alguém lá da primeira infância, da segunda, que eles não fizeram uma boa conjuntura, eles vão desconstruindo aquilo. Se eu sou uma professora que tenho consciência psicanalítica, não é que eu estou tratando eles. Eu estou, na minha prática, utilizando de estratégias psicanalíticas, que não é clínica, para eu entender que aquele sujeito ele é um ser pensante, criativo, fantasioso, elaborativo e cheio de símbolos.
vivendo no simbólico. E aí eu vou fazer com que esses estudantes, eles percebam um mundo diferente e vivam uma coisa muito maior na vida deles, que é um leque de possibilidades, do que ficar com aquela ideia fixa, batendo martelo numa ideologia que eles criaram para ele, de que às vezes aquele professor não presta para aquela área, porque não gosta daquela matéria, porque aquele professor poderia dar outra coisa, menos aquela matéria, não é assim? E esse objeto de estudo, dentro de um contexto educacional, ficar prejudicado, enquanto ciência. Então, olha a importância de um professor ter uma base psicanalítica, dele entender a visão do estudante, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele jovem, não é? E seja ele um adulto que foi para a sala de aula e virou estudante, por que não? Essa prática não é só de criança, não é? Além do divã, tem uma sala de aula. E aí, a psicanálise e a educação, depois desse discurso todo, é um caminho em comum? Dá para atuar num caminho em comum entre a psicanálise e a educação? É possível? Aí fica a cada um, não é? Que cada um pensa em relação a isso. Mas Freud passou para a gente um legado de possibilidades da gente avançar os estudos e não ficar apenas preso nas suas teorias enquanto um modelo que não pode ser mudado e acrescentado. Muito pelo contrário, ele abriu um espaço para que hoje nós dessemos continuidade. Então, acreditamos que a psicanálise pode ajudar na educação a partir de uma ética, um modo de ver e entender a prática pedagógica. E aí fazer com que esse professor renuncie à atividade excessivamente programada, obsessivamente controlada, que é aquela pedagogia engessada, e ele vai buscar informações e conhecimento fora das paredes da sala de aula, não é? Onde ele vai se fazer um novo professor, para ampará-lo primeiramente, porque ele precisa de estar bem mentalmente, para inclusive conseguir passar os assuntos previstos pela BNCC, não é? Para depois ele entender todos os processos de aprendizagem, ou o máximo que ele conseguir, não é? Em relação a esse aluno, ao objeto de estudo, a esse professor e a instituição de ensino. Então, olha quanta área precisa ser estudada, elaborada e preservada, não é? Nessas reflexões que a gente vai se desenvolvendo, né, que vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, a gente não pode confundir a psicanálise clínica com a prática pedagógica. Então, essa relação professor e aluno não é de um analista e um analisando, não é? E um analisado. Né? Porque essa situação analítica, ela só se dá no espaço analítico, de análise, no setting analítico, né? Mas pode, a partir da psicanálise, obter uma ética, um modo de ver e de entender a prática educativa. Então, você olha para aquela situação e, de formato psicanalítico, você começa a entender. É como se você entrasse na mente do outro para entender o que o outro está pensando, o que ele está produzindo de efeito, não é? E aí, se você perceber, a gente está sendo confrontado o tempo inteiro com essa subjetividade que cada um carrega, né? E esses pensamentos que vão surgindo, que vão se renovando, eles são importantes para a nossa evolução. Na verdade, eles são importantes para a evolução de um todo. Né? Fazer com que essa mente, que ela produz um tanto de conhecimento e coisas novas, né? Ela atue também nas gerações, os novos conhecimentos. Então, eu vou aprender alguma coisa e vou guardar só para mim? Faz sentido eu guardar só para mim? Tudo que eu aprendo eu guardo só para mim? Não faz sentido. E isso não é só para o professor, não. Isso é para qualquer ser humano. Tudo que aprende, o que é gostoso, que nos traz gozo e benefício, é saber que o outro terá acesso e que sua mensagem vai ser levada adiante. Por que não? Não é? Então, o que nós buscamos é uma educação que, ao respeitar a subjetividade de cada um, permita o pensamento criativo e a geração de novos conhecimentos em seu desenvolvimento sociocognitivo, afetivo, psicossocial, né? Que a psicologia, a psicanálise tanto fala sobre educação, gere uma articulação desses serviços, dessas práticas pedagógicas em relação entre o professor e o aluno. Então, eles vão se envolvendo o tempo inteiro nesses aspectos do inconsciente e interfere, sim, no processo de aprendizagem. Aonde tem conflito,
é mais difícil de se aprender, não é? Onde tem conflito é mais difícil de se curar. Onde tem conflito é mais difícil de ressignificar. Onde tem conflito é mais difícil de se evoluir. Então, enquanto o corpo teórico constituído, a psicanálise contribui e influencia o conhecimento que se procura, né, em todos os campos. Né? Então, o ser humano é objeto de estudo desde que o ser humano é ser humano. A pedagogia é objeto de estudo. Dentro dessa pedagogia, o professor é objeto de estudo. O estudante é objeto de estudo. Olha, é só isso? Não. A sala de aula é um objeto de estudo. A escola em si, como movimento, é um objeto de estudo. Aquela quadra onde é usado para educação física, mas também é usado para as crianças nos intervalos, né, na hora do recreio, é um objeto de estudo. Onde ali os princípios nem são direcionados, onde eles estão livres ali brincando, objeto de estudo. Tudo é objeto de estudo. E aí, qual área você quer atuar dentro desse objeto de estudo? Não é interessante quando a gente pensa assim? Não é? Quando tudo é objeto de estudo, você tem um laboratório, você tem um manual de instrução aí, né, que é a psicanálise no caso e a pedagogia. Você pode tirar suas próprias conclusões, você pode defender uma ideia. Olha, daí nasce grandes trabalhos, tá vendo? De tese. Ou você defende essa ideia, ou você repudia essa ideia. Ou você discorda dela e vai defender esse discordar, por que não? Nem toda tese tem que ser concordando, né? Mas você pode pegar seu campo de atuação e levar isso como material de estudo e virar um grande projeto futuramente. Tá vendo como que nascem as novas áreas dos saberes dentro de uma área de conhecimento? É buscando se interar com o meio, tomando gosto por aquilo que você faz, né? Se pensarmos na aprendizagem como se dando sempre na relação com o outro, a gente precisa cultivar nessa relação o respeito mútuo, conhecimento das necessidades, buscar a expressão dos desejos e encontrando prazer no processo de ensino-aprendizagem. Mas isso só acontece se há uma relação de respeito mútuo. Então, não é de uma parte ou de outra. São de ambas as partes. Esse respeito, ele tem que acontecer, não é? O aluno, ele pede por respeito o tempo inteiro. Até quando ele não te respeita, porque pode ser, inclusive, um sintoma dentro de sala de aula, que ali fica como uma identificação de um possível transtorno ou de um possível abuso ou de uma comunicação que não é saudável, né? E que esse aluno ali naquele ambiente escolar, ele te dá pistas disso, ele está te pedindo respeito. Só que ele não está sabendo comunicar de forma assim, ó, clara, com palavras. E talvez ele vai comunicar através do seu comportamento, não é? Então, ele é desrespeitoso, talvez ele grita, ele faz malcriação, ele fala palavrões, ele se expressa de maneira inadequada, é agressivo. Você acha que essa criança só é mal educada? Não. Ele pode estar pedindo respeito, só que ele não sabe como. Então, ele reage à vida da maneira que fazem com ele. Ele reproduz. E aí, um professor que ele é bem humanizado, ele consegue perceber que não é apenas uma criança sem limite. É uma criança sem referência, sem autoridade, sem escuta, talvez sem afeto, possibilidades, né? Ou às vezes é uma criança que está lendo um mundo diferente, ele precisa de ser orientado. Olha, esse adolescente está aí aprontando tudo, né? Ele precisa ser orientado. De repente, esse comportamento dele, essas ações vêm do inconsciente, que ele mesmo se perdeu, ele precisa de ser chamado para si, para a realidade, ele precisa de ajuda. Não é só deixar ele perdido, porque isso não é problema meu e segue o bonde, não. Não é. Nós temos uma responsabilidade que chama responsabilidade social. Claro que nós não vamos sair por aí, não é? Metendo pentelho na vida de todo mundo, mas aquela pessoa que está perto de você e permitir, você pode atuar, desde que seja do consentimento dela. Não é verdade? Você precisa ser educador para isso? Não, eu posso ser um vizinho, eu posso ser uma amiga, eu posso ser uma prima, assim, não é? Eu posso ser uma tia. Olha, que interessante. Né? Eu posso ser uma pessoa que essa pessoa conhece, que está sempre perto de mim, em algum lugar, por exemplo, e oferecer minha ajuda de orientação. Falar, olha, ele precisa de ser amparado psicologicamente, ele precisa de ajuda, porque ele está perdido. Tudo que ele está pedindo o tempo inteiro é olhem para mim.
E isso a gente vê com muito mais frequência na escola, porque a criança passa muito tempo na escola. O jovem passa muito tempo na escola. Esse novo formato do ensino médio, Escola para a Vida, por exemplo, onde um aluno tem aulas extracurricular e extra-sala, extra-horário, né, onde ele fica o dia inteiro na escola, né, em 2 horários de manhã, 2 turnos, de manhã e de tarde, né, ele passa muito tempo dentro do ambiente escolar, junto com outros colegas e professores, e que alguns deles, por exemplo, pode carregar seus conflitos. Ele está o tempo inteiro dentro da escola, mais tempo dentro da escola do que em casa. Esse estudante do ensino médio, que tem até 7º horário, né, que ele estuda de manhã, ele almoça e volta para a escola, né, que ele tem tempo integral, esse que está na faculdade, que também segue esse formato, na maioria das vezes, principalmente nas federais, com matérias isoladas, ele está muito tempo fora de casa. Muito tempo em contato com a sociedade fora do lar. E está o tempo inteiro construindo conhecimento, trocando experiência, partilhas de saberes, levando coisas que ele sabe, absorvendo coisas do outro. Então veja bem aonde a prática educacional ela extrapola a sala de aula. Porque ele, hoje em dia, não se relaciona só com a sala de aula. Relaciona com mentes dentro de uma sala de aula. Não é mais do que em casa. A ponto, às vezes, dos pais falarem assim, gente, eu não conheço meus filhos. Mas por quê? Mais ele tem tido contato fora da casa do que em casa, não é? É importante que o professor esteja seguro da sua prática e de si mesmo, enquanto educador e adulto, para que, se ao sentir ameaçado, não ameace e possa ocupar o lugar de autoridade. Você não vai confrontar com o aluno, medindo forças com ele. Não, você vai se posicionar no seu lugar de autoridade. E às vezes o lugar de autoridade é até ficar em silêncio, para deixar com que aquele aluno se manifeste e depois de calmo, você defender a sua autoridade. Sem se estressar, sem se alterar, sem tentar ficar se justificando, porque quem se justifica demais não tem validade, né? Você não está ali para convencer ninguém. Apenas se posicionar, detentor do conhecimento, nessa condição, ser reconhecido pelo aluno, não é? E anular enquanto sujeito ou impedir que o aluno deseje algo negativo para ambas as partes. Então é importante hoje essa relação do sujeito educador, do sujeito educando, a construção da empatia. Então a empatia, ela propõe a amabilidade, que está dentro das normas curriculares da BNCC, né, da Base Nacional, da aplicação da disciplina socioeducacional, que inclusive é a disciplina que eu leciono dentro da escola, não é? Que é essa amabilidade, que implica a empatia, que é o olhar misericordioso em relação ao outro, né? Aquele posicionamento de respeito, de afeto, e que envolve toda a sociedade atualmente. Então a educação é uma prática social, que busca realizar nos sujeitos humanos as características de humanização plena. E nesse contexto, o fazer pedagógico deve estar voltado para as múltiplas dimensões de cada um, seja ela psíquica, seja ela metodológica, de qual for a área, né, seja cognitiva ou psíquica. Mas é uma humanização plena, de respeito e amor.